Vamos orar então, amados. Deus abençoe este estudo para a sua glória e honra. Senhor Deus, Pai, obrigado, Pai. Pai que estás nos céus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Pai, que enviaste a tu unigênito, Senhor, para dar sua vida por nós. Somos gratos, Senhor, que tu tenhas feito teus filhos, Senhor. Teus filhos amados, Pai, pelo sangue de teu unigênito Filho, Pai, o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, não somos dignos, Senhor. Antes estávamos, Senhor, longe de Ti, longe de Tua família, longe, Senhor, sem esperança e sem Deus neste mundo, mas Tu nos deste Teu amor, Senhor, por Cristo. Como diz em 1 João 3:1, olhai quão grande amor tem nos dado, Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, Pai. Ensina-nos este estudo, Senhor, que possamos ver Teu amor, Senhor, de maneiras que talvez muitos não tenham visto, Senhor, nem entendido na Tua palavra, mas sejas Tu ensinando, Senhor, sejas Tu nos corrigindo, nos disciplinando, ó Deus. Que Tua Escritura, Senhor, Antigo e Novo Testamento, possa ser aberta aos nossos olhos. E usa-me também a mim, Senhor, não sou digno de pregar, mas, Senhor, Tu queres que preguemos Tua palavra, Senhor, a verdade, e a verdade que nos liberta, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Perdoa nossos pecados, usa-nos para Tua glória e honra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, amados. Estava orando por que eu iria pregar para este estudo, e o Senhor me levou a Miqueias, e uma clara confirmação. O estudo de hoje, estava orando já há alguns dias, o título: O Castigo do Pai. O Castigo do Pai. E justo abrindo a Bíblia, Deus me levou a Miqueias, e claramente uma confirmação, porque no capítulo 2, versículo 3, vou ler desde o 2 ao 3, Miqueias está profetizando de juízo por causa dos pecados de Israel e de Judá. Isso está no versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Tudo isto é por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria. E quais os altos lugares de Judá? Eles não são Jerusalém. Tanto Israel, as tribos do norte, como as tribos do sul, objetos da ira de Deus, dos castigos de Deus, do pai deles, do seu pai, assim como nosso pai. Capítulo 2, versículo 1. Ai daqueles que tramam iniquidade e maquinam o mal nas suas camas. Quando alvorece, eles o praticam porque está no poder da sua mão, e cobiçam campos e os tomam de forma violenta. Cobiçam casas e arrebatam-nas. Assim oprimem um homem a sua casa, e um homem a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que contra esta família projeto um mal, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis de forma tão arrogante, pois este tempo será mau. Naquele dia levantarão contra vós uma parábola, lamentarão com pranto lastimoso, e dirão: estamos inteiramente arruinados. Ele mudou a porção do meu povo, como a retirou de mim. Tirou nossos campos e os dividiu. E esta palavra, versículo 3, eis que contra esta família. E confirma a carga para hoje, para este estudo, porquanto eu queria já falar há algum tempo sobre a disciplina de Deus, sobre o castigo de Deus, sobre como Deus, quando recebe um filho, quando Deus aceita, nós não aceitamos a Jesus, como se fala hoje em dia, Ele nos aceita. Efésios 1:6, que diz que Ele nos fez aceitos pelo amado, por Cristo Jesus. Então, amados, nós temos que entender que Deus é Pai de todo aquele que recebe pela graça, por meio da fé no sangue de Jesus. E isto tem que ser muito bem entendido, porque nós, como filhos, temos que entender que se nós pecamos contra Deus,
Deus vai reagir com justiça, Deus vai nos disciplinar, Deus vai nos castigar, porque nos ama. Esta mensagem é muito para os filhos de Deus. Estou pregando muito para esta geração perdida, a igreja desviada, obviamente. E também esta mensagem tem muito a ver porque fala do castigo de um Deus amoroso, misericordioso, cheio de bondade, cheio de sentimentos de muita compaixão e misericórdia pelo seu povo. Mas também que é um pai que castiga. Essa doutrina é quase completamente ignorada no cristianismo hoje em dia. Você pode sair na rua e perguntar para um cristão, entre aspas, evangélico, crente, e você pode perguntar, Deus castiga? E eles vão te falar, não, Deus não castiga, não, Deus não pode castigar. Muito menos eternamente, muito menos destruir a seu próprio filho. Isso é absolutamente desconhecido no cristianismo de hoje. Mas eu quero falar desta doutrina porque é muito importante para cada filho de Deus, filha de Deus, e também para cada pai e mãe cristão que tem seus filhos, que ele encaminhar seus filhos segundo a palavra de Deus. Vamos ver muito isto. Quando fala desta família, quero ir a algumas passagens que nos marcam claramente como Israel era família de Deus, filhos de Deus. Amós, um livro antes, Amós 3:1, também um profeta de juízo em contra dos pecados de Israel. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, ó filhos de Israel, contra toda a família que fez subir da terra do Egito, dizendo. Essa família de Deus também se vê claramente em Isaías 1:14. Vamos ver alguns versículos importantes. Eu quero, com estes versículos, ajudar todos vocês. São poucos, mas tem muitos, que falam como Israel, o povo de Deus, eram filhos de Deus quando eles foram convertidos, quando eles nasceram de novo, quando, em 1 Coríntios 10, vou ler alguns versículos, por favor, me fazem lembrar. Depois destes versículos que falam de como eles eram filhos de Deus, me fazem lembrar para ir a 1 Coríntios 10, por favor, tá? Não me deixem esquecer. Isaías 1:4, Deus diz para os judeus, para o Israel, a nação pecadora, um povo carregado com iniquidade, uma semente de malfeitores, filhos que são corruptores. Eles têm abandonado o Senhor, eles têm provocado os santos de Israel até a ira, eles me deixaram e retrocederam. Filhos de Deus. Isaías 63, versículo 8, são muitos, mas não posso ir a todos. Isaías 63, versículo 8, diz, porque ele disse, certamente, Deus disse, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, por isso ele foi o Salvador deles. Em toda a aflição deles ele foi afligido, e o anjo de sua presença os salvou, no seu amor e na sua piedade, ele os redimiu, e ele os teve e os carregou todos os dias desde a antiguidade. É muito quebranto ler estas passagens, onde Deus está falando de todo o seu amor, e sua compaixão pelo seu povo de Israel. Jeremias 4:22. Pois meu povo é tolo, eles não me conhecem, eles são filhos insensatos, e nenhum entendimento eles têm. Eles são sábios para fazer o mal, porém para fazer o bem, eles não têm conhecimento. Lá atrás na lei, também Deuteronômio, Êxodo 4:22, primeiro, só alguns versículos, Êxodo 4:22, e tu dirás a Faraó, Moisés a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. Eu te digo, deixa meu filho ir para que me sirva. E se te recusares a deixá-lo ir, eis que matarei o teu filho, o teu primogênito, que ele fez depois, a última praga. Deuteronômio
1:31. Deuteronômio 1:31. Desde o 30. O Senhor, vosso Deus, que vai diante de vós, pelejará por vós, conforme tudo que fez por nós no Egito, diante dos vossos olhos. E no deserto, onde vistes como o Senhor teu Deus vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho em que fostes até que chegastes a este lugar. Deuteronômio 32, versículo 6. Assim recompensas ao Senhor, ó povo tolo e insensato. Não é Ele teu Pai que te comprou? Ele não te criou e não te estabeleceu? Amados, quando falamos dessa geração, 1 Coríntios 10, essa geração que saiu do Êxodo, essa geração que cantou louvores a Deus, essa geração que diz em Êxodo 4, o último versículo, que creou a Deus e adorou a Deus, e que digo no versículo 14, Êxodo 14, o último versículo, se não me engano, 32, que creou a Deus e adorou a Deus, no capítulo 15 também, que eles cantaram a Deus, seu Salvador. E isto é muito tremendo, amados, porque Deus tem um amor grande pelo seu povo. É um amor tão grande, tão forte, né, que em Jeremias diz: com amor eterno te amei, por isso estendi a minha misericórdia. Não para Jeremias, mas também para os israelitas. 1 Coríntios 10, Paulo nos advertindo a nós como judeus, como gentios que digo, o apóstolo aos gentios, está fazendo um argumento aqui muito importante, nos dando um exemplo para nós, ver o exemplo desses filhos, esses filhos que foram salvos lá, cruzando o Mar Vermelho, esses filhos que foram salvos e muitos deles caíram. Ele está pregando para nós, para não seguir o mesmo exemplo de desobediência e incredulidade deles, e para que Deus, seu Pai, faça algo chocante. Ele destrua seus próprios filhos. Ele destrua seus próprios filhos. Castigando uma vez, castigando outra vez, castigando muitas vezes, até que os seus filhos, por causa de tantas vezes que eles pecaram, Deus destruiu seus filhos. 1 Coríntios 10, me façam lembrar de Levíticos 26 também, por favor, tá? Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles beberam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Mas de muitos deles Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Lembra que esses são os filhos que Deus mandou falar a Moisés com Faraó: deixa meus filhos ir, que ele era seu pai. Ora, estas coisas foram exemplos, isso nos serve como exemplo para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más como eles cobiçaram, nem sejais idólatras como foram alguns deles, conforme está escrito: o povo assentava-se para comer e a beber, e levantava-se para se divertir. Nem cometamos fornicação como alguns deles cometeram, e caíram em um dia 23.000. Nem tentemos a Cristo, chocantemente falar que Cristo estava com eles lá, como alguns deles também tentaram e foram destruídos pelas serpentes. Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhes aconteceram como exemplos, e elas estão escritas para nossa advertência ou admoestação, sobre quem o fim do mundo está chegando. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Importante. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que serás tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportar. Então, amados, no amor de Deus, Deus estava sempre querendo salvar seus filhos da destruição. Estava sempre querendo ajudar a seus filhos,
para não serem castigados e ao final serem condenados com a doutrina, com a reprovação, que já pregamos a doutrina da reprovação, quando Deus, seus filhos, salva pela fé, e depois do povo se afastar de Deus totalmente, ele reprova seu povo. Ou seja, Deus é fiel, versículo 13, para não nos deixar ser tentados mais do que somos capazes. Deus nos dá a ferramenta, Deus nos dá suas escrituras, pelas quais nós podemos ser sábios para alcançar a salvação que está em Cristo Jesus, e toda a escritura inspirada por Deus, útil para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que todo homem seja perfeito, inteiramente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, do versículo 15 a 17. Mas, amados, Deus, sendo um Deus fiel, sendo um Deus que não vai nos deixar tentar, Ele tem umas maneiras. Ele tem maneiras de nos corrigir. Ele tem maneiras de nos castigar para voltarmos à sua justiça, para voltarmos à sua santidade, para que nós não pereçamos em nossos pecados. Essa é a vontade de Deus. Vamos ver Hebreus 12, e vamos ver que aí diz: segui a paz e a santidade, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. E o contexto qual é? O contexto é como Deus corrige a seu povo. Amados, eu vou deixar um pequeno testemunho. Eu já fui muito corrigido por Deus. Eu já fui muito disciplinado por Deus. Eu já fui muito castigado por Deus. De maneiras que vocês não podem nem acreditar. De uma maneira que agora, quando eu oro a Deus e lembro dos seus juízos, eu agradeço a Deus, choro na presença de Deus e agradeço por Deus ter me castigado. Porque se Deus não tivesse me castigado, amados, eu estaria dando uma evidência que não sou filho de Deus. Vamos ver as passagens. E também estaria dando uma ocasião para o meu pecado ter continuado até perecer. E Deus é fiel, que não nos deixará ser tentados além do que nós podemos suportar. E nesse castigo, amados, nós aprendemos a bondade de Deus. Nesse castigo nós aprendemos que Deus é fiel para corrigir a seus filhos, para que nós não continuemos no caminho da apostasia. Jamais. Ele quer nos corrigir, castigar, disciplinar, porque nos ama, porque não quer que nós pereçamos. Tem alguns que verdadeiramente filhos dele. Tem muitas escrituras disso, como os judeus, israelitas, Jerusalém, muitos exemplos no Novo Testamento. E aqui também, que acabamos de ler, 1 Coríntios 10, que tentaram a Deus, se afastaram e não voltaram. E Deus castigou eles, mas com uma destruição total. Vamos ver como Deus incrementa seus castigos, especificamente em Levítico 26. Como Deus quer nos castigar para nós nos voltarmos em nossos pecados. E quando nós ficamos obstinados, por exemplo, Saul foi muito obstinado, ele foi filho de Deus. A Bíblia claramente fala em 1 Samuel 10, se não me engano, que ele foi mudado em outro homem, mudado o seu coração, rei de Israel, e ele foi obstinado e pecou até a ira de Deus vir e consumir ele e reprovar ele para sempre. Vamos a Hebreus 12. Hebreus 12 nos fala algo claro acerca da importância do castigo. E o amor de Deus e a misericórdia de Deus no castigo. Lembrem que Hebreus é um livro, uma carta muito temível. O apóstolo Paulo, em Hebreus 13, 22, fala: rogo-vos, irmãos, que suporteis a palavra de exortação, porque vos escrevi uma carta em poucas palavras, 13 capítulos, mas é uma exortação para nós, uma advertência, algo que nos faz considerar nossos caminhos. Por exemplo, Hebreus capítulo 2, versículo 1, portanto convém nos atentar com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual ao princípio começou a ser proclamada pelo Senhor,
e foi-nos confirmada por aqueles que ouviram. Ou, por exemplo, capítulo 3, versículo 12, acautelai-vos, 3:12, acautelai-vos, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, que se aparte do Deus vivo. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. E aqui fala neste capítulo do que aconteceu na geração de Êxodo, quando os israelitas foram consumidos no deserto, nesses 40 anos, quando Deus matou todos aqueles que não se voltaram à correção de Deus. Capítulo 4, versículo 1: Portanto, temamos, a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso não exclua nenhum de vós, porque para nós o evangelho foi pregado assim também para com eles. Mas a palavra, eles quem? A geração dos israelitas do Êxodo, assim também como a eles, mas a palavra pregada não lhes serviu, não estando misturada com a fé daqueles que ouviram. Eles creram ao começo, mas deixaram de crer ao final. Lembra, a fé é algo que nós temos que manter. Paulo de novo diz, 2 Timóteo 4, versículo 7, 2 Timóteo 4, versículo 7, eu pelejei a boa batalha, o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé. Deus nos dá a graça e a fé. Isso é um dom de Deus, não por obras para ninguém se gloriar, mas essas obras que Deus preparou para nós andarmos nelas, essa fé que nós temos que guardar. Filipenses 2, 12 e 13, que nós temos que lutar, trabalhar com temor e tremor pela nossa salvação, porque Deus é aquele que produz em nós tanto querer como fazer pela sua boa vontade. Capítulo 6 fala ainda da reprovação, aí sim. Capítulo 6 fala quando cristãos já não têm mais oportunidade de serem salvos, como a geração, em Números 14, que Deus falou para Moisés e Arão que já tinham tentado Deus 10 vezes e ele ia quebrar seu pacto, sua promessa que fez com Abraão, em Gênesis 15, quando ele prometeu que essa geração ia entrar na terra prometida, a quarta geração. A quarta geração não entrou, entrou a quinta geração, e essa promessa de Deus para Abraão foi quebrada para essa geração, não para todo Israel, obviamente. Para essa geração entrou a quinta, os filhos dessa geração que saíram de Egito. Mas Deus cumpriu a sua promessa, levando a todos os filhos dessa geração, filhos, mulheres, etc., para a terra prometida. Cumpriu a sua promessa, seu pacto cumpriu e levou eles para a terra prometida. No entanto, 600.000 homens de guerra, varões de 20 anos para cima, ficaram prostrados no deserto. Tá bom? E aqui fala dessa reprovação em Hebreus 6:4, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, está falando de verdadeiros cristãos, e se fizeram participantes do Espírito Santo, como os israelitas que falei em 1 Coríntios 10, que beberam da mesma bebida espiritual que nós. Façam uma pausa em Hebreus 6, para que vejam que a experiência de conversão deles espiritual é a mesma que a nossa. 1 Coríntios 10, versículo 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que eu seguia, a rocha era Cristo. Capítulo 12, versículo 13, fala que nós, os cristãos, somos batizados da mesma maneira. Olha aí, 1 Coríntios 12, 13, porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer que sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito, como os israelitas, em 1 Coríntios 10, versículo 4. Está muito claro. Então, assim como eles foram salvos e foram reprovados, 600.000 homens de guerra, que não creram a Deus, quando Deus mandou ir 40 dias na terra prometida, a observar, para possuir a terra prometida, esses 12 espias, das 12 príncipes das tribos de Israel, 10 deles falaram: não podemos, tem gigantes, não podemos vencer, temos visto gigantes. Em lugar de Josué e Caleb, que eles falaram: eles são pão, nós podemos comer eles como pão, nós vamos derrotar eles. Mas todos esses homens não acreditaram, se rebelaram contra Deus, e eles não caminharam nesse momento por fé,
sino por vista, e negaram a Deus. Então aqui também diz em Hebreus 6:4, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo abertamente a vergonha. Então, eles foram iluminados, participantes do Espírito, provaram o dom celestial e eles foram reprovados. Está falando da reprovação. Também, no capítulo 10, já para não ter mais delongas para o capítulo 12, diz o capítulo 10, quando a pessoa peca voluntariamente, versículo 26, 10:26, porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido conhecimento da verdade, ou seja, a verdade de Cristo, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará, Jesus Cristo, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porém uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia. São 2 ou 3 testemunhas. Com qual maior castigo pensais vós que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado quer dizer salvo, em muitas passagens em Hebreus e também em outras cartas de Paulo, santificado quer dizer salvo, e ultrajar o Espírito da graça, porque conhecemos aquele que disse, a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará seu povo. Coisa terrível e cair nas mãos do Deus vivo. Então aqui está falando do juízo que Deus faz, o castigo sem remédio, o castigo sem volta para trás, quando Deus já reprova a um de seus filhos que é obstinado e não quer deixar de pecar voluntariamente. Aqui lembre, a vingança nos fala de uma passagem muito importante que vamos lá depois, Salmo 94, que está muito ligado a Hebreus 12, porque fala da bem-aventurança, amados. Aquele que Deus castiga. Eu sou feliz, eu tenho uma gratidão com pranto, com lágrimas, com choro, quando eu lembro como Deus me castigou por ter me revelado, por ter saído de sua presença, por ter tido um coração morno, frio, por ter estado totalmente alheio da sua face, da sua presença, da sua palavra. Não podia nem evangelizar, não podia nem falar, não podia nem orar, não podia entender a Bíblia, pregava sem poder, sem nada. E Deus foi fiel, me castigou duramente. Minha família é testemunha, já acontece esse testemunho algumas vezes. Me fez passar literalmente sua ira acima de mim. Vamos ver como homens de Deus temiam essa ira, homens como Josias, antes do avivamento, quando recebeu a profecia de Hulda, quando foi aberto o livro da lei, Josias rasgou suas vestes e reconheceu que a ira de Deus estava sobre todos eles, ainda que ele estava tentando fazer uma reforma muito grande, em 2 de Crônicas 34 e 35. Hebreus 12, versículo 1, portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande número de testemunhas, ou seja, testemunhas são aquelas que tinham fé, no capítulo 11, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Lembra o problema principal? Aqui o argumento é deixar o pecado, porque o pecado vai destruir aos homens. O pecado vai fazer que os homens, pouco a pouco, se enchem mais de pecado até serem consumidos. O problema do homem é o pecado. O problema do homem é a transgressão contra a lei de Deus, contra os mandamentos de Deus. 1 João 3,4. Porque pecado é transgressão da lei, todo mandamento de Deus. E o pecado é tirado com a maravilhosa obra do unigênito Filho de Deus, quando ele se faz homem, quando ele vai à cruz por nós e sofre o castigo que nós merecemos. Ele sofreu esse castigo para nós sermos filhos de Deus, para nós termos paz com Deus, para nós sermos justos pela obra do justo Senhor Jesus Cristo, quando éramos injustos, ímpios, abomináveis. O justo morreu pelos injustos para aproximar-nos a Deus. 1 de Pedro.
Então, olhando como saímos do pecado? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra ou vergonha, né? E está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossos espíritos. Deus não quer que nós sejamos desencorajados, caídos, fadigados. Não. Deus quer que nos animemos, vendo a aflição de Jesus, como Ele suportou a contradição dos pecadores, como Ele suportou a cruz. Versículo 4. Vós ainda não resistestes a teu sangue, lutando contra o pecado. É uma luta contra o pecado. 1 de Pedro 2,11. Amados, eu rogo-vos como estrangeiros e peregrinos que os abstenhais dos desejos carnais que batalham contra a vossa alma. O pecado traz ira de Deus. Todos os homens sem Cristo estão debaixo da ira de Deus. Efésios 2, 1 ao 3. Todos são filhos da desobediência, filhos de ira, o mesmo que os demais. Por isso que a ira de Deus está se manifestando neste mundo e vai se manifestar ao final com mais poder e mais glória, porque Deus não vai permitir que ninguém que continuar no pecado seja deixado sem castigo. Nós, como filhos de Deus, somos bem-aventurados, porque Deus nos castiga. Vamos ver de que maneira. Aqui, Hebreus 12, versículo 5, está falando para nós que já tem exortações do passado nas Escrituras que são úteis, já falei, 2 Timóteo 3, versículo 15 e 17, para nos ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que nós saibamos qual é o caráter de Deus. Um dos nomes de Deus, Ezequiel 7, versículo 9, quando Ezequiel estava anunciando o juízo, o castigo para Jerusalém, Jeová Naca, o Deus que fere, ou o Deus que castiga, um dos seus nomes gloriosos, Ezequiel 7, 9. Por quê? Porque ele é ciumento, Elcana, Deus ciumento é seu nome, muitas passagens no Antigo Testamento. E porque ele também ele chocla, Deus fogo consumidor. E por esse fogo consumidor, por esse zelo, por esse atributo de Deus, de castigar todo o pecado a seus filhos, os castiga desta maneira. E vós esqueceste a exortação que vos fala, como a filhos, filho meu, não desprezes. Antes, amado, eu desprezava quando era inexperiente. Tenho 23 anos na fé, não tenho muito, mas pelo menos nesses 23 anos Deus tem me dado experiências nas quais eu posso dizer, Deus tem estado comigo, me ajudando, me capacitando, me usando. Mas também eu posso dizer que Jeová Naca tem me ferido, tem me castigado, e glória a Deus por isso. Porque essas feridas são fiéis, porque Ele me ama. Provérbios 27, 6. Fiéis são as feridas daquele que ama, mas enganosos os beijos que aborrece. Deus é um Pai bom, e Deus vai fazer questão de ensinar a todos os seus filhos para não desprezar o castigo do Senhor. E também não desfaleças quando fores repreendido por Ele. Esse é algo claro que se encontra, depois vamos voltar a Hebreus 12, mas quero levar de onde sai essa fonte. Eu levaria primeiro a Provérbios. Em Provérbios está, mas lembrem, Salomão viveu mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Mas eu vou a alguém que a um livro que é muito maior em doutrina, e esse é o livro de Jó. Jó, capítulo 5, versículo 17. Todos aqueles que querem conhecer o caráter de Deus, como Deus lidou desde a antiguidade com os homens, com seu povo, por favor, leiam, entendam o livro de Jó. Se Deus quiser, em algum tempo futuro, farei algumas
exposições do livro de Jó. Muito importante, amados, porque este foi o primeiro livro escrito do cânon da Bíblia, do que nós temos como escrituras. Foi escrito antes ainda de Moisés. Então nós temos aqui doutrina gloriosa, doutrina maravilhosa que nos ensina. E justamente no capítulo 4, versículo 1, dos amigos de Jó, Elifaz, está razoando com Jó. Está falando com Jó. E aqui no versículo 17, ele fala de algo que já existia nesse tempo. Estamos falando antes, obviamente, de tudo que está escrito. Antes de Abraão, nós cremos que é antes de Abraão. Eis que feliz é o homem a quem Deus corrige. Portanto, não desprezes o castigo do Todo-Poderoso. Salmo, que digo Hebreus 12, 5, quase exato. Porque ele faz a ferida. Por que ele faz a ferida? Porque ele é Jeová Naca. Agora, já mencionei isso, mas não deixem Hebreus com suas mãos, né? Hebreus 12, Jó 5, e vamos a Ezequiel 7. Ezequiel 7. Porque aqui fala claramente do castigo de Deus e que Deus faz a ferida, amados. Glória a Deus. Aqui estamos vendo que o fim está vindo. Ezequiel está profetizando o fim, versículo 3. O 2 também, tu filho do homem, assim diz o Senhor Deus, a terra de Israel, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, enviarei a minha raiva sobre ti e te julgarei de acordo com teus caminhos e recompensarei sobre ti todas as tuas abominações. Lembrem, Deus está agindo aqui como Pai. Ele não está falando para um povo desconhecido, ele não está falando para os cananeus, fariseus, jebuseus, filisteus, ele não está falando para povos que não eram seu especial tesouro, sua nação santa, seu real sacerdócio, seu povo atesourado, filhos que ele resgatou. Não, ele está falando para Israel. E ele fala dos seus juízos, e versículo 9 ele fala: o meu olho não te poupará, ou seja, não mais perdão. Lembre que eu preguei sobre o perdão, o estudo retrasado, e falei que Deus perdoa, sim, glorioso o seu perdão em Cristo, todo em Cristo. Mas tem um momento que já Deus não perdoa, isso se chama reprovação. Aqui este povo estava sendo reprovado. Nem terei pena, eu te recompensarei de acordo com os teus caminhos e as tuas abominações que estão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor que fere. Ou seja, ele é Jeová Naca. É um dos nomes mais gloriosos de Deus, porque tem a ver com sua vontade de corrigir, castigar e neste sentido também destruir. Mas lembrem, amados, Jó 5, 18, porque ele faz a ferida e ele a cura, ele fere as suas mãos, reconstitui, ou seja, restaura. Qual é o propósito do castigo de Deus ser um cristão? Qual foi o propósito de Deus de me castigar lá atrás, 2014, 2015, 2016? Quando eu me desviei, não, obviamente, como já falei várias vezes, para ir a farra, para ir a boate, para ir a bebida, para ir a todos os pecados externos. Não, para meu coração, que deixei o primeiro amor. Apocalipse 2:4. Tenho isto em contra de ti, que deixaste teu primeiro amor. Qual era a inimizade que estava falando Jesus Cristo para a igreja de Éfeso em Apocalipse 2? Que tinha deixado o primeiro amor. Já não amava a Cristo com todo o coração, alma, mente e força, como é o mandamento. Como é a promessa do derramamento do Espírito Santo, quando Deus te salva, Romanos 5:5. Porque a esperança não envergonha, porque o amor de Deus tem sido derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que tem sido dado para vós. É o amor de Deus.
Deuteronômio 36, e circuncidarei o teu coração e o coração da tua semente, para que ames ao Senhor teu Deus. Uma pessoa é impossível amar a Deus se não é feito filho de Deus. Como diz em 1 João 3,1, olhar quão grande amor tem nos dado o Pai para sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, ser filhos de Deus é o que nós estamos falando neste estudo. Se verdadeiramente somos filhos ou não somos filhos. Porque se somos filhos, Deus vai fazer questão de cumprir toda a sua palavra, porque somos filhos, e Ele vai nos castigar quando pecamos. Se alguém, vamos ver em Hebreus 12, se alguém não está sendo castigado de alguma maneira, é porque não é filho. Deus chama até de bastardo, que é um filho ilegítimo. Que triste. Então aqui vemos claramente, Jó 5,17, es que feliz é o homem a quem Deus corrige, portanto não desprecies, ou seja, aceita o castigo do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida, Jeová Naca, e Ele cura, Jeová Rafa. Como diz em Isaías 53, versículo 5, se não me engano 5, que pelas suas feridas nós fomos curados. Pelas feridas de Jesus Cristo, nós somos curados, salvados. Ele fere e as suas mãos reconstituem. Então está falando de uma restauração. E isto entra em Hebreus 12, não vamos deixar Hebreus 12, vamos a Salmos, primeiro vamos a Salmos 94, que eu acredito, e muitos acreditam que foi Davi quem escreveu esse salmo. E de quem está falando? Senhor Deus, a quem a vingança pertence, oh Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te. Eleva-te tu, juiz da terra, retribui uma recompensa orgulhosa. Amados, aqui está falando não somente dos ímpios que não conhecem a Deus, aqui está falando também aos filhos de Deus. Deus vai se vingar dos seus filhos orgulhosos, obviamente para correção, para castigo, para que seu filho se volte. Como se isso? Salmo 99, versículo 8. Tu os respondeste, ó Senhor nosso Deus, tu foste um Deus que os perdoaste, embora tivesses vingado das suas invenções. Ou seja, Deus se vingou, mas os perdoou a muitos, mas vemos que a muitos Ele destruiu também. Destruiu, né? Então, aqui em Salmo 94, versículo 10, vou ler, começar. Davi diz, aquele que castiga os pagãos não corrigirá? Ou seja, aquele que nós sabemos que castiga aqueles que são ímpios, não nos corrigirá nós? Não nos castigará nós? Que tipo de pai, amados, teria sido eu, com meu filho Zacarias, minha filha Hannah, se Poliana e eu não tivéssemos corrigido como Deus nos mandou, castigado como Deus nos mandou? Que seria deles agora? Onde estariam eles? Estariam no mundo como a maioria dos filhos dos crentes no mundo inteiro, amando o mundo, amando as coisas do mundo, amando a vaidade do mundo e não amando a Deus, nem querendo seguir os caminhos de Deus. Esse é um mandamento para nós como pais: corrigir, castigar, disciplinar, instruir a nossos filhos, desde a lei, Deuteronômio 6, versículos 5, 6 em diante até o 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus uno é, e amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, alma, mente e forças. E ensinarás a teus filhos, diligentemente a teus filhos, andando pelo caminho, quando te deitares, quando te levantares, etc. Ensinando a palavra de Deus para teus filhos, todos os dias da tua vida. Provérbios 22, 6. Instrui a teus filhos no caminho que eles devem andar, porque ainda assim, se fossem velhos, não se apartarão de vós. Vamos ver Provérbios depois. Qual é o desejo de Deus para o pai com os filhos? É assim como Deus conosco. Aquele que castiga os pagãos não corrigirá, aquele que ensina o homem no conhecimento não saberá. 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem e que eles são vaidade. Aqui está, 12.
bem-aventurado ou abençoado. Glória a Deus. Que maravilha. Esses falsos crentes, falsos cristãos, se creem abençoados porque nunca passam mal, porque nunca tem castigo, porque nunca tem repreensão, porque nunca vem a ira de Deus sobre eles, para eles se arrependerem e caírem prostrados e clamar pela misericórdia de Deus para perdoar seus pecados. Não! Mas aquele que é filho de Deus vai ver a mão de Deus, vai ver a mão poderosa do seu Pai castigando seus pecados. Bem-aventurado, abençoado o homem que tu castigas. Oh Senhor, e ensinas da tua lei. Não ensinas do mundo, não ensinas das escolas, não ensinas das faculdades, não ensinas das ciências do mundo. Não, ensinas da tua lei. Não vou entrar no tema das escolas e universidades. Esse é um tema muito amplo, mas só quero dizer que minha família, meus filhos, não foram nunca na escola, pública nem particular. Minha esposa foi a professora. Glória a Deus. E instruiu nos caminhos de Deus juntos, como pai, esposa, filhos, instruídos na lei de Deus. E agora, glória a Deus, prosperados para serem filhos de Deus, para caminhar eternamente, para ensinar a seus filhos também o mesmo que nós ensinamos para eles. Essa é a descendência que Deus quer, desde Gênesis, quando em Gênesis capítulo 4, versículo 1, Eva falou que quando nasceu Caim, foi dado um nome de Deus. Infelizmente esse homem de Deus apostatou, e depois ele veio na semente do diabo, maligna. Vocês vão ver em Gênesis 4 em diante, tantas pessoas malignas que foram depois de Caim. No entanto, Deus levantou, depois da morte de Abel, levantou 7, que foi uma semente piedosa. Aí veio Enoque, Noé, etc. Homem de Deus. E Jó também, Jó e seus amigos. Muito perto de lá, depois do dilúvio, obviamente. Amados, muitos anos depois do dilúvio, obviamente. Então, para que tu possas dar descanso dos dias da adversidade, até a cova ser cavada para os perversos. Pois o Senhor não rejeitará seu povo, nem abandonará sua herança. Deus não rejeitará seu povo. Mas o juízo, ou seja, o castigo, retornará à justiça. Todos os retos de coração o seguirão. Ou seja, o castigo de Deus serve para que a justiça de Deus esteja nos retos e eles sigam esse caminho. Ou seja, amados, sem castigo não tem uma justiça duradoura. Sem castigo não tem uma justiça que nos restaura para caminharmos e sermos perseverantes até o fim e sermos salvos até o fim. Mateus 24:13. Assim que, amados, isto é muito importante, porque assim como o pai castiga seu filho, Deus nos castiga a nós. Vamos ver Provérbios, a instrução de Provérbios para todos os pais. Eu preguei no ano 2012, lá no Peru, quando era pastor daquela igreja lá no Peru, um sermão intitulado, né? Se fala intitulado? Intitulado, me parece. Intitulado, bom, com título, O Pecado dos Pais. Somente eu vou falar um pouquinho, um parênteses, talvez no outro estudo, no seguinte, pregue isso, o pecado dos pais. 3 perguntas, se não me engano, se estou lembrando direito. O que você faria se você soubesse que seus filhos vão para o inferno eternamente? Primeira pergunta. O que você faria se você soubesse que seus filhos vão para o inferno eternamente? Qual seria a tristeza, a angústia de você saber isso? Segunda pergunta. O que você faria se você soubesse que Deus tem uma maneira poderosa, infalível, para que seus filhos não estejam indo para o inferno eternamente? Pelo conselho da palavra de Deus, ou seja, quer dizer, instruir seus filhos em um tempo que Deus salve suas almas, nasçam de novo, como Zacarias e Hannah. Zacarias com 7,
11, Hannah com 7. O que você faria se você pudesse impedir isso? Obviamente a salvação não vem de um homem, mas Deus, quando nos fala instrui, é porque Ele nos está dando uma promessa. Instrui e vai acontecer. Tem as condições, obviamente. Instrui, seja diligente nos caminhos de Deus. Primeiramente busque o reino de sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, incluindo a salvação de nossos filhos. E a última pergunta, 3, que eu falei naquele tempo. O que você faria se você soubesse que por meio dos seus filhos você estaria levando muitas almas para os pés de Jesus e estaria em caminho eterno para o céu? O que você faria? Ou seja, em poucas palavras, a terceira pergunta tem a ver com a criança dos filhos, para que eles sejam servos de Deus, pregadores do Evangelho e ganhadores da alma, para enaltecer o nome de Cristo aqui na terra. O que você faria? E aí me lembro que falo do exemplo primeiro de Ana com Elcana, seu filho, que geraram a Samuel. E em Samuel teve um exemplo terrível de paternidade, que foi Eli, que negligenciou seus filhos Ofni e Fineas, e eram sacerdotes, e nunca impediu, nunca castigou eles. Vocês podem ler 1 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 1 capítulo 4, se não me engano. E vocês podem ver qual a traição desse pai, que não impediu, que não estorbou, que não impediu seus filhos pecarem contra Deus. E Deus tirou o sacerdócio deles pelas gerações, até o último sacerdote da sua geração, que foi o sacerdote lá, se não me engano, Abiatar, no tempo de Zadok, quando Salomão era rei. E cumpriu sua promessa, sim. Elcana e sua filha Ana, falei? Ah, desculpa. Obrigado. Ana, seu esposo Elcana e seu filho Samuel. Ana, seu filho Elcana, que digo, seu esposo Elcana, obrigado, e seu filho Samuel. Nesse capítulo 1 ou 2, gloriosamente saem os nomes de nossos dois filhos. Se não me engano, diz assim: e Deus se lembrou de Hannah, e ela gerou filho. Deus se lembrou de Zacarias. Zacar, já. Essa palavra Zacar é lembrar, sempre. Quando Deus fala no Antigo Testamento, lembra-te. Zacar. E já, Deus se lembrou de quem? De Hannah. Em um só versículo, Zacarias e Hannah. E amados, isso foi algo que Deus pôs em nossos corações quando eles eram bem pequenininhos. Sempre instruindo nos caminhos de Deus, sempre castigando com amor, sempre castigando com misericórdia, sempre castigando com justiça, para que eles continuem no caminho de Deus. E eles podem dar testemunho até agora. Quão bom foi esse castigo, não, amados? Filhinhos? Quão bom, quanto amor, quanto carinho, quanta compaixão para castigar, porque nós lembrávamos esse tipo de castigo de Deus para conosco. Então os provérbios, amados, nos instruem os pais aos filhos. E, por exemplo, no capítulo 3, versículo 11. Meu filho, não desprecies o castigo do Senhor. É igual que em Hebreus 12, versículo 5. Assim como o pai o filho em que se deleita. Não, desculpa, 11. Meu filho, não desprecies o castigo do Senhor, nem te canses da sua correção, porque a quem o Senhor ama, Ele corrige, assim como um pai o filho em que se deleita. Glória a Deus. Como Deus nos manda castigar nossos filhos, por exemplo, Provérbios 13, 24, só algumas passagens. Provérbios 13, 24. Aquele que poupa sua vara odeia seu filho, mas aquele que o ama o castiga desde cedo. Um pai que nunca castiga seu filho não ama, o aborrece. Eu me lembro de pequenininhos, filhinhos, perguntar para ele: por que seu pai castiga a vocês com a vara? Por quê? Porque nosso pai nos ama. E cada vez que vamos corrigir ele com a varinha,
em amor e misericórdia. Claro que doía, né? Doía. Claro que doía. Mas era um momento tão grande de amor, correção. Orava, depois ensinava, você pecou, sim, vamos orar, e aí dava a varinha, e depois chorava, abraçava, oh filhinho, eu te amo, vamos continuar, e todo ficava bem. Eu ou não é? Glória a Deus, aleluia. Provérbios 19, versículo 18, Provérbios 19, versículo 18, castiga teu filho enquanto há esperança, e não deixes que tua alma ceda por causa do seu choro. Provérbios 22, 15. Provérbios 22, 15. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afastará dela. 23, versículo 13 e 14. 23, versículo 13 e 14. Não retenhas a correção da criança, pois se tu bateres nela com uma vara, ela não morrerá. Tu baterás com uma vara e livrarás sua alma do inferno. Nós estamos absolutamente em contra de castigos iracundos, de castigos com raiva, de chinelada na costa, de chinelada na cabeça. Isso é um absurdo. Mas a maneira que esses meninos foram corrigidos, orando com eles, lendo a escritura, você reconhece seu pecado? Sim, tá bom, vou te dar uma varinha. Depois chorando, depois abraçados, tanto assim que minha filhinha pegava sua bonequinha, bem pequenininha, e pegava sua bonequinha e nos imitava, e falava assim, corrigia, depois dava a varinha, e depois pegava e abraçava sua bonequinha. Que amor tão grande! Por isso o castigo de Deus é um amor para conosco, é uma misericórdia para conosco. Estou falando de amor, não estou falando de castigo absurdo, tá? Estou falando de amor com misericórdia. 29:15. A vara e a repreensão da sabedoria, mas o filho entregue a si traz vergonha para sua mãe. Amados, assim como o filho mimado, que não é corrigido, não é castigado, traz vergonha para sua mãe. Aquele filho de Deus, cristão verdadeiro, que não é castigado por Deus, que não é punido por Deus, que não é corrigido, instruído por Deus, vai trazer vergonha ao Evangelho de Cristo, e isso não pode ser. Deus não vai permitir. E eu tenho mais esperança por alguém que é cristão e agora pecou e está passando dificuldade, prove, castigo de Deus, porque estou vendo a mão de Deus para com ele, porque sei que Deus está lidando com ele, castigando ele. E muitos versículos também, amado, da instrução dos pais. Obviamente não quero ir muito lá, mas quero ver também, amados, em Deuteronômio 21:18. Lembra que eu falei, amados, que Deus como Pai, pode chegar um momento, quando já sua ira já não tem mais perdão, como a geração do Êxodo, que foram salvos, aqueles 600.000 que foram reprovados, em Números 14, quando Deus quebrou sua promessa, e aqueles filhos que foram depois do Templo de Jerusalém, ou até pessoas no Novo Testamento. E, amados, nós vemos que Deus, essa correção é, como eu disse, por amor, por misericórdia, porque assim como o Pai que ama, eu aprendi isso bem cedo, graças a Deus como Pai. Graças a Deus como Pai aprendimos isso bem cedo, e aplicamos a palavra de Deus que é sábia para tudo. E até agora posso pegar meu filhinho, abraçar, beijar. Até agora posso abraçar minha filhinha, abraçar, beijar, deitar na cama com eles, passar tempo de lazer com eles, de sair por lá e passear com eles, e também corrigir, obviamente. Mas o propósito de Deus para seus filhos é também ter uma comunhão conosco. Imagina o amor de Deus, amado. Isso me quebranta o coração. O amor de Deus que entregou a seu Filho Jesus Cristo, para que nós sejamos salvos e para nós não nos perdermos. Quanto Ele não vai fazer para Ele sempre nos trazer de volta, por meio de castigos, de juízos, de repreensões, de instrução na sua palavra. Quanto nós como pais não fizéssemos todo para que nossos filhos não pereçam, não se desviem, todo. Eu falo para meus filhos, não adianta ganhar Belo Horizonte inteiro, não adianta ganhar Brasil inteiro,
se vocês saem do caminho de Deus. Não adianta, não serve de nada. Fracassei como pregador, fracassei como homem de Deus. Não adianta nada. Que adianta ganhar o mundo inteiro, nossos próprios filhos se perdem. Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo para comprar filhos para a sua glória, para comprar filhos que amem Ele, temam Ele, proclamem sua glória às nações, e essa é a recompensa pelo seu sacrifício. E nós temos que honrar isso. Mas Deus, quando já acaba a longanimidade, a paciência dele, quando ele fala, já não mais, cruzaram a linha do perdão, não mais misericórdia, seu olho não poupará mais. Aí vem isto também, um exemplo com os filhos de um pai em Israel. Deuteronômio 21, 15. Deuteronômio 21, 18, desculpa. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não quer obedecer à voz do seu pai. Lembra os filhos obstinados e rebeldes de Deus, Israel? Como Deus já não perdoou mais, como também Hebreus 6, Hebreus 10 fala disso, que já não terá mais perdão, mas misericórdia não. Se um homem tiver, de novo, Deuteronômio 21, 18, se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não quer obedecer à voz do seu pai, ou à voz de sua mãe, e que quando tiverem punido, não lhes der ouvidos, então seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão até os anciãos da sua cidade, até a porta desse lugar, e dirão aos anciãos de sua cidade: este nosso filho é obstinado e rebelde, ele não obedece a nossa voz, ele é um glutão e um beberrão. E todos os homens de sua cidade o apedrejarão com pedras para que ele morra, assim afastarás o mal do teu meio. E todo o homem ouvirá e temerá. Chocante. Esse é o exemplo do caráter de justiça de Deus. Deus nos dá a lei, e lembrem que isto está em Deuteronômio 21, já em Deuteronômio 6, é bem claramente um mandamento claro para todo Israel, para a educação de nossos filhos. Claríssimo. Deuteronômio 6:1, esta era a geração na qual Moisés estava pregando nos planos se fala? Planícies de Moabe, antes de cruzar para a terra prometida, antes de cruzar o rio Jordão, antes dele morrer também. Esta era uma pregação segunda da lei, porque a geração dos pais desta geração de Deuteronômio tinham sido todos mortos por 40 anos, ou seja, estou falando dos homens de guerra, de 20 anos para cima, à exceção de Caleb e Josué, que foram fiéis. Agora, as esposas, agora os filhos, as filhas, eles continuaram com vida. E para eles foi esta advertência, admoestação, esta repetição da lei. O que quer dizer Deuteronômio? Repetição da lei, uma segunda oportunidade para Israel cumprir a promessa que Deus deu para Abraão em Gênesis 15. Não entrou a quarta geração, mas a quinta geração tinha que entrar. E agora, estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, vosso Deus, ordenou que eu vos ensinasse. Deuteronômio 6. Para que pudesses cumpri-los na terra que vais possuir. Para que possas temer o Senhor teu Deus, para guardar todos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno, a ti, a teu filho e ao filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem os teus dias. Portanto, ouve, ó Israel, e guarda-os, para que todo te vá bem, e para que te multipliques como o Senhor Deus dos teus pais prometeu, na terra que emana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças. E estas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração. E as ensinarás diligentemente, não somente assim, diligentemente aos teus filhos, e falarás delas quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. E levarás atadas como sinais em tua mão, e elas serão como testeiras entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esta porção se chama, para o povo judeu até agora, o Shema. Shema Israel, ouve Israel.
e eles ensinam a seus filhos a lei, obviamente com cegueira, porque não reconheceram ao Senhor Jesus Cristo como Messias. E então eles estão sendo castigados por gerações. Mas, amados, nós temos que ensinar dessa maneira a palavra de Deus. Por quê? Porque tem incrementos nos castigos. Tem incrementos, e isso vamos ver em Levítico 26. Quando Deus narra a sua lei, vemos em Deuteronômio 27, 28, que ele dá maldições e bênçãos. Da mesma maneira, em Levítico 26, vemos algo parecido. Mas aqui em Levítico 26, está nos falando de que maneira Deus acrescenta seus juízos, para que todas as gerações dos israelitas possam conhecer de que maneira Deus ia reagir de acordo aos pecados que eles cometeram, ou de acordo à obediência que eles cometeram. Por isso Deus conosco lida da mesma maneira. Se nós formos obedientes, diligentes, crendo no Senhor Jesus Cristo, pela graça que já tem nos sido dada, nós vamos continuar no caminho da obediência. E quando nós nos desviemos um pouquinho, Deus vai nos castigar, corrigir, de uma maneira talvez pequena ao começo, mas se for maior o pecado, vai nos disciplinar e castigar mais e mais, até nós voltarmos totalmente, a não ser que nós nos perdamos totalmente e pereçamos quando formos obstinados e rebeldes, como esse filho de Deuteronômio 21, 18, que já não houve mais perdão para ele, sino que foi apedrejado. Seus pais estavam lá. Então, amados, Levítico 26 é muito importante, porque aqui vamos ver como o castigo de Deus vai se acrescentando. E vamos ver aqueles que conhecem as Escrituras, que estão assistindo, vão poder ver de quantas maneiras nas passagens bíblicas do Antigo Testamento e do Novo Testamento se pode identificar estas faces, né? Faces do castigo de Deus. Por exemplo, 26, versículo 1. Não fareis para vós ídolos nem imagem de escultura, nem levantareis para vós estátua, nem colocareis alguma imagem de pedra da vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus Shabbats e reverenciareis o meu santuário, sou o Senhor. Então, aqui está dando leis específicas, mas agora começa com as bênçãos e as condições. Lembrem que eu ensinei, lembra um estudo bíblico já muito atrás, podem até ver lá, se chama as promessas e as condições de Deus, né? Talvez assim, podem buscar. As promessas de Deus têm condições. Vocês podem buscar no canal, no estudo já do ano passado. Então aqui esta palavra é sim, se pronuncia assim, né? Sim. É uma condição ao que Deus está falando para o povo. Se ele reagir de uma maneira ao povo, em obediência, Deus abençoa. Se ele não obedece, Deus castiga. Então este capítulo literalmente fala muito com a bênção, mas especificamente com os castigos de Deus, acrescentando até chegar a um ponto de já Deus não perdoar e destruir a seus filhos, como comecei falando ao começo deste estudo. Então, vamos aí. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os fizerdes, então, a reação de Deus: eu vos darei das vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará seu incremento, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a vossa debulha alcançará até a vindimia, e a vindimia alcançará até o tempo da colheita, e comereis o vosso pão até vos fartar, e habitareis na vossa terra com segurança. Amados, esta doutrina é muito importante, por favor, ouçam. Se vocês querem ser estudosos do Antigo Testamento, se vocês querem entender por que diversos tempos, a igreja no deserto, por exemplo, a igreja dos israelitas que saíram do deserto, a igreja da civilização, quando tinha o templo, a igreja nos tempos da restauração, já vimos isso, no tempo de Zorobabel, no tempo de Jesus, Josué, ou Jesua, né?
Esdras, Neemias, etc., ou até no Novo Testamento, até agora ao final, temos que ver esta doutrina do castigo do Pai, o castigo de Deus para a sua igreja, para o seu povo, para seus amados filhinhos. Então, 5, aqui veio o 5? Ou não? Vou ler o 5 de novo. E a vossa debulha alcançará até a vendimia, e a vendimia alcançará até o tempo da colheita, e comereis o vosso pão até vos fartar, e habitareis na vossa terra com segurança. E eu darei paz na terra, e deitareis, e não haverá quem vos amedronte, e farei desaparecer da terra os animais ferozes, e nem a espada passará por vossa terra. E perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão diante de vós espada. Por exemplo, no tempo de Davi, ninguém podia fazer frente, porque ele pôs a todo o país debaixo de Deus. Por exemplo, no tempo de Josias, ele pôs todo o povo de Israel e Judá debaixo dos caminhos de Deus. No tempo de Ezequias, também debaixo do comando de Deus. E farei desaparecer da terra os animais ferozes, e minha espada passará por vossa terra, e perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão diante de vossa espada. 8. E 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós colocarão 10.000 em fuga, e os vossos inimigos cairão diante de vossa espada. Porque eu terei respeito para convosco, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e estabelecerei o meu pacto convosco. E comereis a provisão envelhecida, ou seja, de muitos dias, e tirareis para fora o velho, por causa do novo. E eu estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não os abominará. E eu andarei no meio de vós, e eu serei vosso pai, e vós sereis o meu povo, como diz 2 Coríntios 6, versículo 17, 18, igualzinho. Essas passagens são tiradas do Antigo Testamento e nos falam no Novo Testamento. Leiam 2 Coríntios 6, do 14 ao 18, que comunhão tem o crente com o incrédulo, Cristo com Belial, o templo de Deus com os ídolos. Diz, porque eu habitarei no meio de vós, e serei vosso Deus, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mas primeiro que tinha que fazer, não tocar no imundo, não tocar no imundo, sair do meio deles e não tocar no imundo, ou seja, deixar o pecado. 16. Mas, aqui vem as maldições, chamadas os castigos. Uma forma de chamar o castigo, obviamente maldição, mas vemos que é um castigo de Deus para, neste caso estamos falando do castigo restaurativo para seu povo, para nós, filhos e filhas, e para nos voltar a Ele com amor, como me voltou quando eu estava desviado, e Ele me voltou para si mesmo, para amar e seguir Ele todos os dias da minha vida. Mas se não me ouvides e não fizeres todos estes mandamentos, de novo, e sim, condição, desprezardes os meus estatutos, e se a vossa alma abominar os meus juízos, de modo que não cumprirdes todos os meus mandamentos, quebrando o meu pacto, então eu também vos farei isto. Esta é a consequência, amado, do pecado em nós. Bom, em nós não, neles, obviamente, da maneira que eles foram castigados, nós somos de outra maneira castigados, mas olhem como todo isto se cumpre até nos tempos de Jeremias e dos profetas. A tribulação do Antigo Testamento vai se cumprir também na tribulação, na grande tribulação final. Porém sobre vós terror. Essa é uma etapa, uma fase do castigo de Deus. Vamos dizer, número 1. Porém sobre vós terror e tísica e febre ardente. E não vou ler até o fim para não tomar todo o tempo, mas versículo 17. E eu colocarei a minha face contra vós. Isso que estava falando de vocês, de Apocalipse 2:4, quando o Senhor vê que deixamos o primeiro amor, ainda que a igreja de Éfeso tinha muitas coisas boas, em Apocalipse 2, a igreja de Éfeso, as 7 igrejas da Ásia Menor, a igreja de Éfeso, mas Deus marca o pecado deles, por quê? Porque eles deixaram o primeiro amor, ou seja, já não estavam amando a Deus com todo o coração, alma, mente e força. Provérbios 4:23, sobre toda coisa guardada, guarda teu coração. Em que? No amor de Deus, com todo o coração, alma, mente e força, porque daí do coração fluem todos os assuntos da vida. Então, o mais importante é o coração, amado. Por isso, em 1 João 2,15 diz,
não ameis o mundo nas coisas que estão no mundo. E por isso, em 1 Reis, capítulo 11, Salomão, que era, seu outro nome, Jedidias, que era amado de Deus, que amava a Deus, começou a amar esposas estrangeiras, mulheres estranhas, e se desviou do caminho de Deus. E já não tinha esse coração perfeito. Então, amados, Deuteronômio 6, versículo 15, no mesmo capítulo que fala que amareis ao Senhor teu Deus, no mesmo capítulo, no versículo 15, Deuteronômio 6, 15, diz: porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso entre vós, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e não te destrua da face da terra. Está vendo, amados? Então, essa é a primeira fase, a primeira etapa. Fase 2, vamos chamar assim, versículo 18. E se ainda com tudo isso não me ouvirdes, lembra, a fase é nomeada pela contínua desobediência, incremento de desobediência diante das advertências de Deus, diante possivelmente dos profetas, etc. E se ainda com tudo isso não me ouvirdes, então vos castigarei 7 vezes mais dos vossos pecados. E aí fala de muitos juízos e castigos. Versículo 21 seria a etapa número 3, a fase número 3. E se andares em oposição a mim, ou seja, em contra de mim, e não me quiserdes ouvir, eu trarei 7 vezes mais praga. 7 vezes mais praga. 22, eu também enviarei animais. Fase 4, versículo 23. Se ainda não fordes reformados, ou, lembra que estava pregando aquele dia, estudos atrás, acerca a verdadeira reforma, ou restauração, ou reparação do templo de Deus, neste caso, nosso templo, o templo de Deus que somos nós, o templo do Espírito Santo. E se não fordes reformados por mim, através destas coisas, mas ainda andares em oposição a mim, então eu também andarei em oposição a vós, ou seja, contra eles, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E eu trairei a espada sobre vós, amados. Quando está falando de espada, está falando dos reinos pagãos, por exemplo, a Síria, que é chamada em Isaías 10, a vara do Senhor, ou em Jeremias 25, versículo 9, que é chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, o servo do Senhor, ou seja, a espada por meio dessas nações era o castigo de Deus se incrementando sobre eles, 7 vezes mais. Versículo 25, eu trarei a espada sobre vós, que executará a vingança do meu pacto, e quando vos ajuntardes nas vossas cidades, eu enviarei peste, também envia peste. Vemos que no cativeiro, né? Cativeiro, né? Desculpa, cativeiro não, cativeiro, e enviava peste também. Em Ezequiel fala dos 4 genros, ou tipos de castigos, né? Gêneros de castigo. Por exemplo, em Ezequiel capítulo 7, versículo 15, por favor prestem atenção. Ezequiel 7, versículo 15, a espada está fora, e a peste e a fome dentro. Aquele que estiver no campo morrerá com espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste os devorarão. Então, estes são tipos de castigos, amados. Deixa eu ver se lembro alguma passagem mais. Isso aí em Jeremias também. Ezequiel 14, 21 diz, Ezequiel 14, 21, porque assim diz o Senhor Deus, isto lembra é cumprimento do que está falando dos castigos, em Levítico 26. Ezequiel 14, 21, porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais, quando eu enviar os meus 4 juízos dolorosos, ou seja, os 4 castigos dolorosos, sobre quem? Sobre seus filhos, Jerusalém, seus filhos, sua nação, seu povo, sua família, a família de Deus, a espada, a fome, o animal nocivo e a peste, para cortar fora dela homens e animais. Então, falando de família de Deus,
sabemos que segundo Efésios 2, versículo 19, fala que somos membros da família de Deus e considerados como santos. Considerados como santos, tá? Membros da família de Deus e considerados como santos. Isso está em Efésios 2, 19. Deixa eu ver. Diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas considerados os santos e da família de Deus. É a família de Deus que também no Antigo Testamento, o povo israelita, o povo judeu, filhos de Deus, e nós também, gentios, deste tempo de igreja gentil, que somos, já não somos estrangeiros, agora somos membros da família de Deus, incluídos na cidadania de Israel. Israel de Deus, como diz Gálatas 6. Então, a quinta fase, vem que aqui já a vingança era terrível. No, versículo 26. Versículo 26. E quando eu vos quebrar a vara do seu pão, 10 mulheres assarão o vosso pão em um forno e lhe entregarão novamente o vosso pão por peso e comereis e não ficareis satisfeitos. Então aqui vemos fome, né? Também fome e tudo isso. 27. E se com tudo isto não me ouvirdes, mas ainda andardes em oposição a mim, essa é a obstinação do cristão, a obstinação do povo de Deus. Quando Deus fala que obedeçam, senão vem o castigo, senão vem a reprovação, senão já Deus não vai poupar, senão Deus vai castigar e não vai ter misericórdia, seu olho não vai poupar, não vai perdoar mais, já não vai ter misericórdia, de tanto amor e misericórdia que Ele tem castigando, julgando, para que o povo seja disciplinado, já não vai ter mais misericórdia. 28. Então eu também andarei contrariamente convosco em fúria, e eu mesmo vos castigarei 7 vezes por causa de vossos pecados. E isto é o que Deus cumpriu em Jerusalém, por meio quando os babilônios sitiaram Jerusalém. Comereis carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas comereis. Põe-se o dedo em Levíticos, vamos a Jeremias. Jeremias podem ler depois, o tempo acaba. Que digo, Lamentações de Jeremias, quando claramente, amados, fala o que as mulheres fizeram por causa desses castigos de Deus que eles não tomaram em conta, que eles não se importaram. Literalmente, aqui no capítulo 1, Jerusalém personificada está chorando pelos habitantes. Também Jeremias está chorando juntamente. E no capítulo 4, versículo 10, versículo 9 primeiro. Aqueles que são mortos pela espada são melhores do que aqueles que são mortos pela fome, pois estes se definham, atingidos pela falta dos frutos do campo. As mãos das mulheres compassivas cozeram as suas próprias crianças. Elas foram a sua carne da destruição da filha do meu povo. O Senhor completou a sua fúria, viu? Completou, ou seja, o limite de sua fúria. Ele derramou a sua ira violenta e acendeu um fogo em Sião, seus filhos, e isto devorou as suas fundações. Então, amado, Deus cumpre suas promessas. Aqui está falando: e comereis a carne de vossos filhos, a carne de vossas filhas comereis. 30. E eu destruirei os vossos lugares altos, e cortarei as vossas imagens, e lançarei as vossas carcaças sobre as carcaças dos vossos ídolos, e a minha alma os abominará. E porei as vossas cidades em ruínas. Isso fez Deus por meio dos babilônios a Jerusalém. E trarei os vossos santuários à desolação, e não cheirarei os vossos cheiros suaves. E eu trarei terra à desolação, e os vossos inimigos que nela morarem os espantarão disso. Isso fizeram com Jerusalém. E eu vos espalharei cativeiros, e vos espalharei entre os pagãos, e desembainharei a espada atrás de vós, e vossa terra ficará desolada, e as vossas cidades serão arruinadas. Isto literalmente foi o que fez Deus como cumprimento do seu castigo. Então, se nós somos sábios, filhos de Deus, se nós agradecemos os castigos de Deus para nos voltarmos a Deus, vemos que isto é um princípio da sabedoria.
Provérbios 1:7. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Quem poderia então dizer, não, vou continuar pecando? Está sendo castigado por Deus, eu vou seguir pecando. Não, Deus vai cumprir a sua palavra. E se a pessoa não se arrepende de um castigo, vai enviar outro castigo até Deus, no seu tempo, da sua maneira, não sabemos, obviamente Deus não pode estar sujeito, não vai estar sujeito nos seus castigos a estas 5 fases, obviamente. É a mente do Senhor que sabe até quando. Na geração de Êxodo, Números 14 falou, eles me tentaram 10 vezes, né? Depois tem alguns que têm tentado mais ou menos, não sabemos a mente do Senhor. Mas é que Ele vai ter um momento que o limite do seu castigo vai chegar. E já não vai ter um castigo restaurativo. Os castigos de Deus restaurativos, para se o povo ser restaurado, não. Agora já vai ter um castigo condenatório, reprovatório, que não mais vai ter perdão de Deus. Dá para entender? Salmo 6, versículo 1, Davi, um homem segundo o coração de Deus, que amava a Deus e Deus amava a ele, diz em Salmo 6, 1, isto é chocante, porque muitos cristãos pensam que não, Deus não pode castigar a um cristão, Deus já não pode ter mais ira sobre um cristão. Não, a Bíblia diz que sim, já lemos várias vezes. Castigo de Deus é por causa da sua ira, não também por causa do seu amor, mas a ira de Deus é derramada, ou seja, em certa medida, obviamente, castigos menores, castigos maiores, até se completar o castigo maior, é uma ira que já arde para sempre. Mas a ira de Deus, o que quer dizer a ira? Pode ser traduzida como, por exemplo, quando uma pessoa está brava, né? Em português, né? Brava. Judiada, pode ser? Não sei se são termos comparáveis, bíblicos. Mas uma pessoa que está embravecida, então não é essa palavra. É quando, por exemplo, eu como pai, com meus filhos quando pecavam, eu ficava irado, obviamente, uma ira santa, mas corrigia eles com amor, obviamente, né? Salmo 6:1, o Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu ardente descontentamento. Claramente fala da ira de Deus sobre Davi. 38, ou não, antes de 38, por exemplo, 27, versículo 9, não escondas tua face, Davi, longe de mim, não ponhas teu cerco longe por raiva, ou seja, por ira, tu tens sido meu socorro, não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Salmo 28, a ti eu clamarei, ó Senhor, minha rocha, não te silencies. A ira de Deus vem para silenciar sua voz para nós. Quando um cristão não ouve mais de Deus, quando um cristão não está recebendo mais palavra viva de Deus, quando medita na Bíblia, é porque a ira de Deus está sobre ele. Isso de fato. Não te silencies a mim, para que se te silenciares a mim, eu não me torne como aqueles que descem para dentro da cova. Qual era o temor de Deus, de Davi? É que ele seja apartado como Saul e seja reprovado. Mas aqui, por exemplo, em 38, podemos ver algumas menções ou significados, ou sinônimos da ira. Por exemplo, Salmo 38:1. Ó Senhor, não me repreenda na tua ira, uma palavra, nem me castigue no teu ardente descontentamento. Aí vemos que ira e ardente descontentamento, pois tuas flechas, lembrem, nos Salmos, quando fala de flechas contra o salmista, está falando da ira de Deus. Pois tuas flechas se cravam rapidamente em mim, e a tua mão me pressiona dolorosamente. Não há solidez da minha carne por causa da tua raiva, nem há nenhum descanso dos meus ossos por causa dos meus pecados. Vê? Os pecados levavam à ira de Deus. Então, amados, temos muitos salmos, mas vamos a Hebreus 12. O tempo está se cortando. Hebreus 12. Leiam os salmos, amados. Estudem os salmos ou façam uma concordância. Quantas vezes os salmistas falam da ira de Deus sobre eles? Ou seja, uma ira que está sendo para o castigo deles. E obviamente para Davi era para restauração.
E sempre Deus envia a sua ira para nos restaurar. Ao pecador que não conhece a Deus, Deus castiga, Deus leva ao fundo do poço. Vocês já escutaram isso? Como você foi salvo? Eu estava no fundo do poço, eu já não aguentava mais. Esse é o castigo de Deus para salvar uma alma. Assim me salvou Deus, me levou ao fundo do poço. Então, questão de castigo, amados, vemos em Hebreus 12, versículo 5, que fala, de novo, ou vos esqueceste de exortação, que vos fala como a filhos, filho meu, não desprecies o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por Ele. 6, pois aquele a quem o Senhor ama, viu? Que motiva esse castigo a seus filhos de correção? O amor de Deus também castiga e açoita a cada filho que recebe. Imagina, fala de açoitar. Se suportais o castigo, ou seja, se cristão suporta o castigo, Deus vos trata como filhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois qual é o filho a quem o pai não castiga? Felizmente, nesta geração pagã nas igrejas, nesta geração pagã do cristianismo, os pais quase não corrigem nem castigam os filhos. Porque eu creio que a maioria não são verdadeiros cristãos. Porque a maioria não são verdadeiros filhos de Deus que experimentaram um castigo de Deus para salvá-los, e eles entendem que todo castigo é pela misericórdia e o amor de Deus para corrigir eles. Mas olha o que diz 8. Mas se ficais sem castigo, como a maioria dos cristãos do mundo inteiro, não tem castigo, sua vida é boa demais, do qual todos são feitos, entre aspas, boa demais, né? São feitos participantes, então são bastardos e não filhos. Então é uma advertência. Se alguém está em pecado e não está sendo castigado, corrigido, açoitado por Deus, então não é filho. É um filho ilegítimo, ou seja, um bastardo. Alguém que nunca teve um novo nascimento de Deus, aquele que nunca nasceu, como diz João 1, 12 e 13, porque a todos os que receberam Ele, ou seja, receberam por fé, não isso não de aceitar Jesus, não, receber pela fé, pela graça de Deus, que vem para o pecador, que salva, aqueles que creem no seu nome, deu poder, o direito, diz algumas traduções, de serem filhos de Deus, os quais não são gerados nem pela vontade de carne, nem pela vontade de varão, nem pela vontade de sangue, sino pela vontade de Deus. São filhos de Deus. E se filhos, herdeiros, e co-herdeiros com Cristo, se padecemos juntamente com Cristo. Romanos 8, 17, se não me engano. Então, aquele que não tem castigo, aquele que sempre está no pecado, continua a vida sem nada, é porque não tem um pai que cuida ele. É porque não tem um pai que ama ele, cuida ele, quer o bem para ele, quer que não pereça, quer que não se perca, e não é filho de Deus, porque o Pai nosso que está nos céus é um Pai bondoso, cheio de amor, cheio de misericórdia, que vai nos castigar se pecamos contra ele, como um bom pai que castiga seu filho, que ama e se deleita nele. 9. Além do mais, tivemos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e lhes prestamos reverência. Não devemos, então, nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Porque aqueles verdadeiramente, por um tempo, pais naturais, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este Deus, para nossa vantagem, para que possamos ser participantes da sua santidade. Para que então Deus nos castiga? Para continuar em santidade, porque o versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santidade, sem a qual nenhum verá o Senhor. Então, quem é aquele filho que diz: eu sou filho de Deus, nunca é castigado, continua no mundo e dá mostra de que um bastardo que nunca foi filho de Deus, ou talvez foi, está desviado de Deus, como os israelitas, e está
tentando a Deus, Deus está castigando e não quer se voltar. 11. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso. Ou seja, os cristãos dizem, oh não, mas estou sendo castigado. Para o castigado, mas angustiante. Os castigos, amados, não são... O castigo que eu sofri foram muitas coisas. Uma delas foi ver coisas, não vou mencionar aqui melhor, coisas que nunca teria imaginado. Por exemplo, ver meu pai morrer em meus braços. Se suicidou, morreu, eu cheio de sangue. E eu fiquei aterrorizado. Não tinha mais esse poder, essa fortaleza, esse poder de Deus para resistir àquela situação tão terrível que poucas pessoas experimentaram. Teu próprio pai morrer em teus braços. O último fôlego na minha boca, tentando dar respiração, e ele foi para o inferno, eternamente. E amados, essa foi uma série de eventos ao longo desses 3 anos. Tem muitos mais. Mas que pode-se dizer como eu estava desviado, Deus estava me castigando aqui, castigando lá, mas eu não me voltava. E amados, nesse momento que meu pai morreu, eu não tinha nenhuma defesa, estava desviado de Deus. Eu, pela primeira vez na minha vida de cristão, tinha um horror da morte. Comecei a sentir um horror da morte. Eu sentia como Davi, quando estava também em pecado, angústias da morte sobre mim. Minha família é testemunha. Tinha medo. Quando isso não tinha, quando eu estava bem com Deus. Amados, eu não vou dizer exatamente que o juízo ou o castigo de Deus foi, obviamente, que meu pai morresse, suicidado, obviamente, não estou falando isso. Mas estou falando a experiência pela qual eu passei. Entendeu? Foi terrível. E acá diz claramente, porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante, contudo, posteriormente produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. 12. Bom, até 11. Amém? Eu somente quero revisar algo, somente para terminar. Por que tão importante a obra de Jesus Cristo? Porque foi Ele que levou todo o nosso castigo eterno, para nós podermos desfrutar como filhos agora, filhos amados de Deus, para nós podermos desfrutar de ter um Pai que nos corrige, nos castiga, nos ama, quer o bem de nós, quer nos instruir para não perecer. E tudo isso foi originado pelo autor e consumador da fé, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele levou nosso castigo eterno, para que nós não levemos esse castigo eterno, a ira de Deus eterna. Ele se fez por nós maldição, Ele levou todos os nossos pecados para nós já não levar esse castigo eterno. Se nós continuarmos fielmente com Ele até o fim, nosso bom Pai. Amém? Acabo aqui e somente vou orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tudo. Te amamos e agradecemos, obrigado pelos teus juízos, castigos, tua maneira, Pai, como nos disciplinas para podermos participar e sermos, Senhor, exercitados em justiça, para poder, Senhor, também participar da tua santidade, Senhor. Obrigado, perdoa nossos pecados e também ajuda-nos a não pecar contra ti, Senhor. Não queremos mais castigo, porque dói, Senhor, mas sabemos que tua mão de bondade, de misericórdia, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Te amamos, te agradecemos, te glorificamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.